Aleluia. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos concedeu esta honra e este privilégio de estarmos aqui, reunidos no seu nome para glorificarmos ao nome santo, bendito do nosso Senhor Jesus Cristo. Aproveitando que os irmãos estão de pé, abra sua Bíblia, 1 de Pedro, capítulo de número 5. Primeira de Pedro, capítulo de número 5, versículo de número 10. Quanto você encontra, quero aqui dizer da minha alegria estar com os irmãos mais uma vez, poder compartilhar uma palavra do coração de Deus ao coração dos irmãos. Agradecer ao nosso pastor pela oportunidade que me foi confiada de trazer a palavra nesta terça-feira. Que Deus abençoe. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo de número 10. Quem encontrou, diga amém. Está escrito assim: e o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória, depois de havendo padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoe, confirme, fortifique e estabeleça. E você diz amém. Podeis tomar os vossos assentos. Amados irmãos, esse texto que ora nós acabamos de ler, na epístola de 1 Pedro, no capítulo de número 5, versículo de número 10, tem muito a nos ensinar nesta noite. De começo, a epístola de 1 Pedro já é algo extraordinário. O pastor nos ensinou aqui na terça-feira, baseado nessa epístola, e quem já leu essa epístola há de ficar maravilhado com o conteúdo dessa carta. E por fim, eu gostaria também de me embasar nesta terça-feira, nessa epístola, e poder compartilhar com vocês uma porção da palavra do Senhor nosso Deus. Quando nós lemos essa epístola de Pedro, nós percebemos a princípio que Pedro está escrevendo com um propósito. Esse propósito que Pedro está escrevendo essa epístola é encorajar, fortalecer, consolar os cristãos que foram dispersos, que estavam sendo perseguidos pelos imperadores daquela época. E o motivo deles estarem sendo perseguidos era por causa do amor, da propagação
do Evangelho de Jesus Cristo. Por esse fato, eles sofreram muito sofrimento, muitas perseguições. E Pedro, achando por bem para que o povo não desanimasse, para que a igreja não desanimasse, Pedro escreve essa epístola com esse propósito de consolar os cristãos que estavam sendo perseguidos pelos imperadores romanos daquela época. Se você ler também essa epístola, você vai perceber que o tema central dessa epístola é o sofrimento. A epístola que mais fala de sofrimento é essa epístola de 1 Pedro. Por várias vezes Pedro vai enfatizar a palavra sofrimento nessa epístola. E Pedro vai fechar essa epístola com uma palavra de encorajamento, de consolo aos cristãos que estavam sofrendo e que estavam sendo perseguidos. Quando eu leio essa carta, essa epístola de 1 Pedro, eu entendo que o Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho genuíno, é um Evangelho de sofrimento. É um Evangelho que nos mostra que todo chamado por Deus para o seu Evangelho, toda pessoa que a graça de Jesus Cristo alcançou, toda pessoa que se dispor a amar a Cristo e propagar o seu Evangelho, haverá de sofrer por causa desse Evangelho e da pessoa bendita de Jesus Cristo. É interessante o tema sofrimento no Evangelho, porque quando nós lemos os Evangelhos, as epístolas paulinas, logo nós entendemos que sofrer por amor a Cristo e o Evangelho não é uma coisa ruim. Pelo contrário, nós aprendemos que sofrer pelo Evangelho é um privilégio, uma dádiva e um dom de Deus. Paulo, escrevendo aos Filipenses, capítulo 1, no versículo 29, ele diz que foi dada a nós a graça de sofrermos por Jesus Cristo. O Evangelho segundo a Bíblia, ele é diferente do Evangelho neopentecostal, que apregou e que diz que Jesus já sofreu no nosso lugar e que nós não precisamos mais sofrermos nessa vida, porque Jesus levou todos os nossos sofrimentos. Quando Deus chama Paulo, uma das primeiras coisas que Deus fala para Paulo é: tu saberás o que é sofrer pelo meu nome. Então essa temática de sofrimento está inserida dentro do Evangelho de Jesus Cristo. E é uma dádiva que Deus nos concedeu, segundo a sua graça, de sofrermos por Ele. Esse versículo de número 10, que ora nós acabamos de ler, vai dizer: e o Deus de
toda graça, que em Cristo Jesus nos chamou à eterna glória. Se você parar para ler essa epístola, você vai perceber que por várias vezes Pedro vai repetir esse verbo chamar. No capítulo 1, no versículo de número 15, Pedro diz que Deus nos chamou para uma vida de santidade. No capítulo 2, versículo de número 9, Pedro diz que Deus nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ainda no capítulo 2, no versículo 11, a Bíblia diz que Deus nos chamou para servir. E ele diz, porque Cristo padeceu por nós e deixou-nos o exemplo para seguirmos as suas pisadas. É interessante como Pedro desenvolve o corpo dessa epístola. É interessante que Pedro mostra qual é a fonte da nossa chamada para essa eterna glória. Ele diz, o Deus de toda a graça. O chamado da igreja está fundamentado nessa toda graça de Deus. Fomos chamados a Ele segundo a sua graça. Ninguém é merecedor. Não é por conquista, não é porque a gente é bom. Ele nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz por causa da graça. Aleluia! É a sua graça que nos colocou aqui. É a sua graça que nos capacitou a estar aqui. Tudo é mediante a graça de Jesus Cristo. E ele diz, o Deus de toda graça que em Cristo Jesus nos chamou à eterna glória. Depois de havermos sofrido ou padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e estabelecerá. É interessante que Pedro faz um contraste que me chama a atenção nesse versículo de número 10. Ele diz assim, que Deus nos chamou em Cristo a sua eterna glória, depois de haver padecido um pouco. Há um contraste aqui interessante, de eterna glória e padecido um pouco. Padecido um pouco e eterna glória. A glória, Pedro está dizendo que a glória que nós fomos chamados, ela é eterna. Mas depois de havermos padecido um pouco, o contraste é maravilhoso, porque Paulo corrobora esse pensamento aqui, porque essa eterna glória e esse padecido por um pouco, Pedro está dizendo para nós que o sofrimento é só um pouco de tempo, que o sofrimento ele é passageiro, mas a glória ela é eterna. Romanos capítulo 8, versículo 28, diz que as aflições do tempo presente não há de se comparar com a glória que há de sermos revelado em nós. Aleluia!
nada se compara com a glória eterna. Paulo, escrevendo a segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, e versículo de número 17, Paulo vai dizer algo extraordinário, irmãos. Ele vai dizer: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós um peso eterno de glória. Que homem é esse, irmão? Isso é Paulo, o apóstolo dos gentios. E Paulo, irmão, dizendo para nós que a nossa leve e momentânea tribulação produzirá em nós um peso eterno de glória. Se nós formos olharmos para o apóstolo Paulo, na nossa visão medíocre, nós diríamos para Paulo: como pode Paulo falar uma coisa dessa? Como pode Paulo dizer que a sua tribulação foi leve? Irmão, eu estou falando de Paulo. Paulo, que tomou 139 chibatadas, foi açoitado. Paulo, irmão, foi apedrejado e dado como morto. Muitas vezes foi preso em prisões. Paulo sofreu naufrágio. A víbora mordeu a sua mão. E no final da sua vida, todos os seus amigos lhe abandonaram. Ninguém assistiu o julgamento de Paulo. E Paulo está dizendo: tudo isso é leve. Se nós formos olharmos, nós diríamos assim: que tribulação pesada, que sofrimento grande. Paulo está dizendo para nós: tudo isso é leve e momentâneo. Aleluia, comparado com a glória eterna. Aleluia. Aleluia. Paulo está dizendo para nós: dá para suportar. Aleluia, dá para a gente aguentar. Em comparação à glória eterna, dá para suportar, dá para sofrer e não retroceder. Aleluia, porque em breve, muito em breve, a última trombeta tocará e nós estaremos na glória eterna, na glória eterna. Aleluia. Tem crente que sente uma dor de cabeça, já quer desviar, né, irmão? Tem crente que por qualquer coisa ele já empina a carroça. Tem crente que por qualquer coisa ele já desvia. E quando a gente olha para a vida de Paulo, e ele diz: a nossa leve e momentânea tribulação produzirá em nós um peso eterno de glória. Olhar para a vida de Paulo é inspiração. Aleluia. Sofrimento é necessário, como o pastor falou aqui na terça-feira passada. E por que que o sofrimento é necessário na vida do cristão? Porque o sofrimento nos traz pelo menos 4 benefícios. O sofrimento na nossa vida, ele nos traz alguns benefícios. Por isso que o sofrimento, ele é indispensável na vida do crente. E Pedro vai nos apontar. E ele diz: depois de ter padecido por um pouco, ele mesmo vos aperfeiçoará. Aleluia. O sofrimento, ele serve para nos aperfeiçoar. Essa
Essa palavra aperfeiçoar no grego traz a ideia de um médico colocando um osso quebrado no lugar. Aleluia! Porque o pecado nos quebrou. Aleluia! A queda do pecado nos quebrou. Aleluia! E para Deus consertar esse osso quebrado, aleluia, haverá de haver dor. Eu me lembro do meu irmão quando quebrou a perna jogando futebol. A perna dele quebrou de uma forma assim tão feia que saiu do lugar. E minha mãe levou ele às pressas para o hospital e ficou no andar de baixo. E ele ficou no andar de cima. E ela me disse que quando o médico puxou a perna dele para colocar o osso no lugar, disse que ele deu um grito tão alto que no andar de baixo ela ouviu a voz dele no andar de cima. Aleluia! É Deus, esse sofrimento é Deus colocando aquilo que está quebrado no seu devido lugar. E às vezes dói, e às vezes a gente grita, e às vezes a gente geme, aleluia. Mas uma coisa é garantida, vai voltar para o seu devido lugar, vai sarar, aleluia. Vai ficar bem, vai voltar ao normal. O sofrimento é necessário. Aleluia. Suporta essa dor. Aleluia. Ele está só querendo encaixar as coisas no lugar. Aleluia. E tem muita coisa quebrada na gente que precisa ser consertada. Aleluia. Tem muita coisa quebrada na vida da gente que precisa ser aperfeiçoada, de voltar para o seu devido lugar. É por meio do sofrimento que Ele nos aperfeiçoa. É por meio do sofrimento que Ele nos molda. Existem muitas coisas na nossa vida que só há de se aperfeiçoar por meio do sofrimento. Só há de sair por meio do sofrimento. Tem coisas que a gente aprende só por meio do sofrimento. Tem coisa que a gente não aprende, irmão, na sala de aula. Tem coisa que a gente não aprende nos livros. Tem coisa que a gente não aprende sentado na sala de uma faculdade. Tem coisa que a gente só aprende por meio do sofrimento. É por isso que o salmista diz: bom foi ter sido afligido, porque eu aprendi os teus decretos. Aleluia. Porque não falar de Jó? Jó, irmão, escreve um versículo que me quebra no meio. Eu nunca vi um cristão na minha época pedir para ser provado por Deus. Eu nunca vi um cristão na minha época chegar diante de Deus e dizer: Deus, eu quero sofrer, eu quero ser provado. Mas existe um homem por nome de Jó, que no capítulo 23, no versículo de número 10, ele chega diante de Deus e ele diz assim: o Senhor sabe o meu caminho, prova-me e eu sairei como ouro. O Senhor sabe o meu caminho, prova-me e eu sairei como ouro. Eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração. Depois dessa prova, depois desse sofrimento, você vai brilhar como ouro provado no fogo. Aleluia. Aleluia.
existem algumas escórias que precisam sair, essas escórias só saem por meio do sofrimento, irmão. A gente brilhar como ouro, a forma de Deus fazer a gente brilhar como ouro é por meio do sofrimento. E eu vou mais longe. Tem sofrimento que Deus jamais há de remover da minha e da sua vida. Aleluia! E sofrimento, vou repetir, tem sofrimento na minha vida e na sua vida que Deus jamais irá remover das nossas vidas. Aleluia! Paulo diz assim: conheci um homem que foi arrebatado ao terceiro céu. E esse homem teve visões inefáveis. Coisas que ao homem não é lícito falar. E por causa dessas revelações, foi-me dado um espinho na minha carne. Um mensageiro de Satanás que veio me esbofetear. E eu por 3 vezes orei a Deus. Irmão, para um judeu orar 3 vezes pela mesma causa, é porque o negócio está feio, viu? Dizendo: tira esse espinho da minha carne. E sabe qual foi a resposta de Deus para Paulo? De jeito nenhum. Aleluia, Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Aleluia! O que fazia Paulo orar? O espinho na carne. O que colocava Paulo de joelho? O espinho na carne. O que não deixava Paulo desistir? O espinho na carne. Porque com o espinho na carne, ele era dependente da graça. Dependente da graça. Oh, glória! Aleluia! Deus não remove, mas Ele derrama graça para você suportar. Ele não tira, mas Ele derrama graça que te aperfeiçoa, que te molda. Aleluia! Por isso que é melhor sofrer com Ele. Ainda que, como é que é o hino? Alguém sabe? Ainda que. Aleluia. Aleluia. Porque comigo. Lera maiara larabasi. É melhor com Ele. Erebadara larabasi. Rebadara larabadaraio. É melhor sofrer com Ele. É melhor sofrer na presença dEle. Lejasi. Debandorinaracalarasi. É melhor sofrer com Ele. Enquanto você sofre, Ele trabalha. Ele trabalha. Ele trabalha. Aleluia. Aleluia. Não desista.
Não desista. Não desista. Não pare, não pare. Não pare. Não saia da igreja. Não desista da igreja. Aleluia, continua. 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 Aleluia. Mesmo chorando, mesmo em dor, mesmo ferido, mesmo em luto, mesmo em meio às perdas, mas com Ele é melhor, 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 com Ele é melhor. Com Ele é melhor. Aleluia. 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 Por meio do sofrimento Ele nos aperfeiçoa. Por meio do sofrimento, segundo lugar, Ele nos confirmará. Uma coisa é dizer que tem ministério. Outra coisa é ter o ministério confirmado. Uma coisa é abrir a boca e dizer que tem chamada. Outra coisa é Jesus confirmar essa chamada. Aleluia. Totalmente diferente. Aleluia. 1 Samuel capítulo 3, versículo de número 20, a Bíblia diz: em todo Israel, de Dan a Beceba, ficou confirmado que Samuel era profeta do Senhor. De um termo a outro, aleluia, só se ouvia falar. Chegou um moço diferente, aleluia, de um termo a outro, o povo dizia: ali passou um homem de Deus, aleluia. E eu quero profetizar na sua vida, nesta noite, que Deus há de confirmar. Aleluia, se você suportar, Deus vai confirmar. Deus usará a boca dos homens para dizer: está confirmado. É homem de Deus, é mulher de Deus, ele ora e Deus faz, está confirmado. Coloque de pé em nome de Jesus.